Vamos falar desse sol entrando em Leão? Gente, esses dias vamos precisar estar mais atentos, né? Sol vai entrando em Leão, vai pegar ali, ó. Falei disso ontem, oposição a Plutão, né? Mas vamos entender um pouco mais desse Sol em Leão, porque é um período importante, né? É um período onde nós somos agraciados com uma luz bem intensa, né? Julho e agosto fala de Sol e Lua, que são aquelas nossas partes primordiais, né? É relacionado com a mãe, relacionado com o pai. Então, julho, Câncer, vem ali a Lua, agosto, o Sol, o pai, né? Vamos falar o Yin e o Yang, né? Todos os signos tem esse movimento, Yin e Yang. Mas é importante que você entenda que o Sol, né, quando passa aqui pelo signo de Leão, ele traz muita vitalidade, né? Ele traz, assim, um aquecimento, uma força, porque aqui o Sol tá no elemento dele, é fogo. Todos os signos de fogo são bons para o Sol. Mas aqui, especialmente, né? Você vai precisar observar que algumas questões até vêm à tona, né? Mas é porque entrou luz, né? Purificamos de duas formas na nossa vida. Quando você tem ali, ó, muita coisa pesada, negativa, né? Então imagina, né? Você tá intoxicado. Por que você tá intoxicado? Porque você ingeriu uma coisa além do que você deveria, e aí seu corpo fala assim: não, por favor, não, você tá intoxicado. Ou entra uma limpeza, quando você faz um detox, tá entrando uma coisa boa e aí ela põe para fora coisa ruim. Então o Sol em Leão é meio isso, é meio um detox, né? Então você tem que aprender a lidar com isso. É bom ficar atento a essas questões, né? Aproveitar, né? Hoje no grupo terapêutico, na parte da manhã, eu fiz o seguinte raciocínio com o pessoal. Se você purifica, né? Mas entrando luz, quando acaba de sair isso, você vai ficar melhor. Você vai ter mais força para ir para a vida, porque o masculino dentro da visão sistêmica, né? O pai, essa coisa mais yang, é aquilo que vai para fora, né? Que sai da caverninha, sai do útero, sai do colo da mãe, vai experimentar o mundo, vai atuar no mundo, né? Então, mexe com esse lugar. E durante muito tempo temos crenças, né, que vêm aí pela nossa ancestralidade, que faz com que a gente entenda meio o contrário. O mundo é um lugar perigoso, mas dentro de casa ou fora de casa, você está no mundo. Hoje em dia, se tiver que cair um avião na tua casa, vai cair. Se tiver que cair um negócio que está lá em cima no céu, né, perdeu velocidade, tiver que cair em você, ele vai. A garantia, a segurança é uma coisa interna, né, que a gente precisa desenvolver. Então, se você pôs o pezinho para fora, deu tudo bem, põe mais um, você vai ficando confiante. E aí o mundo vai responder dentro dessa frequência, né? Eu insisto sempre nisso, que só volta aquilo que a gente já mandou, dessa vida, de outro lugar, enfim, né? Do sistema que chegou em você, essas coisas vão passando pela gente. Então, com o Sol em Leão, no que a gente tem que ficar atento, né? Não fazer drama. Por quê? Porque o Leão, qual que é a questão leonina, né? Desse Sol em Leão? O Sol em Leão é onde dorme uma parte nossa que é egoísta, né? Então, e ao mesmo tempo, por que tem esse egoísmo? Porque você quer estar no seu lugar, você está explorando as coisas. Não é à toa, né? Você está reconhecendo o mundo,
Então você tá, como que eu sou aqui, né? Tô interagindo com as coisas, tô me relacionando com as coisas. E aí é do seu ponto de vista. Então você desenvolve esse egoísmo, né? Porque você acha que não tem importância. Ah, eu que estou experimentando, deixa eu, né? Na infância você precisou fazer isso mesmo. Mãe, dá um tempo, né? Deixa eu brincar com meus coleguinhas, deixa eu experimentar fazer o balanço, deixa eu experimentar ali, né? Brincar de médico, deixa eu experimentar, né? Essa experimentação, né? O que é que me alegra, o que é que me dá prazer, né? Dentro de Leão tem essa questão. E aí, quais foram os caminhos que você foi tomando ao experimentar isso, né? Aonde você parou? Você deixou de ouvir o outro? Porque a questão leonina é, eu aprendi um monte de coisa, eu experimentei um monte de coisa, eu gostei de um monte de coisa, tomei gosto daquilo, e aí eu fico nisso. Eu só quero mais do mesmo. E o que o leonino faz, né? Que ele traz ali, né? Nessa área de leão. O que a gente traz da infância? O vício de fazer birra. Tem que ser do meu jeito, senão eu vou dar showzinho, senão eu vou aparecer na mídia, sabe aquele casal lá? Por conta do prazer, foi exposto, entrou no drama, né? Num dramalhão mexicano, todo mundo questionando, todo mundo pondo o dedo na vida da pessoa, ao invés de olhar para si, né? Quem nunca traiu ninguém? Quem nunca se traiu? Porque a traição começa num primeiro momento assim mesmo, né? A consequência é depois, o outro vem depois, mas você em algum momento se traiu. Né? Então esse drama é anterior, a outra pessoa é só consequência, mas as pessoas, né, faz ali, né? E aí a relação dos outros dois que estão mais por trás, digamos assim, né, desse casal, também tá no mesmo lugar. Por que isso aconteceu com eles? Qual a parte deles? Aonde eles também estão nesse movimento de não perceber as traições pequenas de dia a dia, né? De não perceber esse movimento. Porque assim, gente, vamos combinar. Aquele que trai sempre dá sinal. E aquele que é traído não percebe porque não quer. É duro ouvir isso? É. Você não gostaria? Não. Mas sempre tem sinais, né? Essas mudanças, essas oscilações, essas alterações, né? Essa inquietação, ela vai acontecer e você, se está presente, você vai perceber, né? É perceptível a energia fluir, né? Ainda mais que as pessoas se conhecem. Então, estamos no mesmo ambiente, eu não percebo esse campo de envolvimento entre duas pessoas. Não dá para fazer isso, a gente ignora. E aí, uma hora isso vem à tona, e às vezes vem nesse formato para assim, não vai ter solução. Vamos ter que expor, né? De alguma forma. Então, o leão, ele faz isso, né? Ele põe em on, ele põe no holofote, ele põe lá em cima, num lugar de diversão, isso é muito pertinente, num lugar de diversão, né? Vamos expor, nosso drama vai ser público. Ele trabalha assim, né? Já é energia, né, de Plutão, junto com o Sol, né? Vamos expor aquilo que está escondido e vamos expor no grupo. Olha só. Entende? Então, é preciso ter muita coragem para você fazer uma revisão aí e coragem mora em Leão, né? A coragem é agir com o coração. Quando você está conectado ao coração, você vai saber o que é bom para você e você vai saber aquilo que vai magoar o outro. E formas saudáveis de resolver isso. Mas você precisa ter coragem
né? Agir com o coração para poder perceber, né? Como que é você, como que é o outro, que tempo que é isso, amadurecer isso. Porque essa coisa do escondido, por si só, já traz uma excitação. Mas mora ali um drama, né? E especialista em drama é Leão. Então, essas questões, né, intrincadas que você olha assim, meu Deus, e vem mais detalhe, vem mais traição, vem mais disputa de poder, e vem toda essa coisa, né, de exagero, faz parte do Leão, porque ele quer ser visto. É uma energia que não se esconde durante muito tempo, né? Porque é luz, né? Você aquece, é uma coisa ígnea, é fogo, né? Então, você vai ter que usar muita força para guardar o que está ali nessa área da sua vida. Então, abrace isso, olhe para isso, aonde está, né, o meu prazer, né? O que é que me dá prazer verdadeiramente, que me encanta, que me enche o olho de brilhinho, né? E não é só o enfeite, não é só o glamour, né? A tendência é ir para esse lugar glamuroso, luxuoso, né? Cheio de pompa. Mas e lá dentro, como que tá? Né? Você tá encantado pela armadura do cavaleiro maravilhoso, mas o seu coração tá duro, né? Essa armadura vai enferrujar, uma hora você vai perder esse movimento, né? E aí aquele propósito que você tinha de ir para a vida, de experimentar a vida, né? De vivenciar a vida, mesmo sendo deixando o seu lar, né? Dá para ser feito de uma forma saudável, né? Dá para sair de casa sem precisar brigar, dá para estar no mundo, dá para estar vendo as oportunidades e elas vêm para você, leonino. Nessa área vêm as coisas, né? E aí você perde a mão da primeira vez, daqui a pouco leva um tempo até você entender que você perdeu a mão uma vez, porque assim, leão é teimoso, né? Ele não cede muito, sabe? Por quê? Porque ele tem orgulho. Gente, orgulho não serve pra nada. Você fez uma realização, maravilha, parabéns, né? Mas orgulho fecha, orgulho é fruto de ferida, né? E aí ele fecha, porque eu tô aqui, enche o peito. Ah, serve pra que isso? Né? Pra você lá na frente ter um problema de coração, problema de circulação, né? Ter colesterol alto, ter pressão alta. Por quê? Porque o seu coração não tá falando, ele tá fechado, né? Ele não tá transbordando o quentinho dele. Então, o Sol em Leão é um momento muito bom, né? Muito bom, mas você tem que estar disposto a passar pelo que vem. Lembra? Entrou luz, vai mostrar onde está precisando pôr a mão, aonde o negócio está travado. Olha para a mídia um pouquinho que você vai entender, né? Aquilo que ficou ali, né? Remando, remando. E com esse Mercúrio retrógrado, né? Temos que ficar atento àquilo que a gente fala mesmo, para não ferir, para não machucar, para não causar equívocos, né? Então, esse cuidado com a fala, ele é importante, né? Nós recebemos essa lei, digamos assim, né? Que aquilo que a gente fala tem que gerar coisa boa, né? Então, se a gente fica agredindo as pessoas com palavras, você já está causando algo no outro que é desagradável. Sempre formas calorosas, mais adequadas, né, para falar com as pessoas. A gente não precisa gritar, não precisa berrar, né? Às vezes a gente precisa segurar, né, porque o outro perde um pouco o controle, isso acontece. Mas existe sempre uma forma mais saudável de realizar as coisas. Então, nesse momento, né, do Sol em Leão, é muito importante a gente estar atento a isso, né? Olha as coisas que estão vindo na mídia, né? Elas já estavam aí esperando um tempo e, de repente,
faz um boom. Então, o que na sua vida tá vindo, já vem, né, fermentando assim, que você precisa deixar que a luz exponha, que a luz traga a solução, porque do lugar de dor, você não vai ver a saída adequada. Então, tem que aproveitar esse sol em Leão para ir curando, né, para ir secando, para ir aquecendo esses lugares que você já sabe que existe dentro de você, mas que você fica adiando. Nessa área onde está Leão, no seu mapa, né? Aí nesse lugar está recebendo luz, então é um bom momento para você usar essa energia para isso. E também, eu não sei aonde está o Leão no meu mapa. Pensa todo ano o que acontece, às vezes tem um padrão que acontece, né? Nesse período que você fala, sempre em agosto me acontece isso. Olha para esse lugar. De qualquer forma, é um bom momento para você olhar para suas atitudes, olhar para suas ações, olhar para o quanto o seu coração está disponível, como que está essa questão do prazer na sua vida, né? Como que está a sua relação com os amigos, aqueles de diversão, né? Que eu saio para dar risada, para me divertir, para me alegrar, né? Como está a minha sexualidade? Eu tô conseguindo namorar o meu parceiro direito? Como que tá a minha sexualidade? Porque é uma casa de prazer, né? Onde tá Leão é uma casa de prazer. Então, a área que ele tá é onde você vai ter prazer. Entende? Né? Leão, ele rege a casa 3. Eu gosto de falar. A casa 3 é de falar, de comunicar, né? Então, olhar para esse lugar, dinamizar esse lugar, interagir, né? Eu abri as quintas-feiras para a gente conversar. Vai dar alguma coisa? Eu não sei, mas foi um movimento que veio, que já faz o tempo que eu adio. Então, tudo isso faz parte do Leão, tá? Então, aonde está o seu Leão? Tá na casa 1? Se o seu Leão, seu ascendente é Leão, você vai ter que olhar para que imagem que você está passando, qual a identidade que você está carregando. Ela está leve, ela está pesada, ela está precisando de interação, né? Se Leão está na sua casa 2, e aí significa, né, que você está com ascendente Câncer. Então aí, o que é a casa 2, né? Leão na casa 2. Você tem valores, né? Você lida com essa coisa de fazer dinheiro de uma forma leonina. Então, você quer coisas assim, ou com criança, dar aulas para crianças, ou você lida com enfeite, com ornamento, com vender bijuteria, com vender joia, com essa coisa da beleza, com roupas, com moda, né? Com venda. Eu conheci um leonino que ele vendia carros, que adorava fazer negócio com carros, entende? Então, assim, essa questão do dinheiro, você quer e você quer muito, porque você quer ter uma vida luxuosa. Então, você corre atrás. Leão na 2. Não tô fazendo isso. Então, onde está o seu prazer, né, de ter essa vida boa, né, alegre, né? Você pode ganhar muito, mas você também pode gastar muito com mulher, com jogo, né? Comprando coisas, né, luxuosas, ter uma vida de luxo, né? Isso também faz parte. Seja bem-vinda. Se você tem o Leão na 3ª casa, né? Aí o seu ascendente é Gêmeos, né? Então você gosta de falar, você tem ânimo para falar, né? Você interage, você pode ser um bom vendedor, né? Você pode ser um bom professor, você pode ser um bom orador. Essa coisa da comunicação pode ser boa para você. Até radialista, né? Essa área de fala, né? A interação é gostosa, quente. Se você tem Leão na 4ª casa, significa que você tem Touro no ascendente, né? Então, Touro no ascendente vai devagar, mas quando você chega na casa dele, é uma casa... É ali que vai assim, nossa, eu gosto de estar na minha casa, eu gosto que a minha casa tenha uma presença, né? Eu gosto de uma casa luxuosa, onde eu fico
onde eu me sinto bem, eu tenho prazer de estar dentro da minha casa. Eu gosto de receber pessoas na minha casa, eu gosto de festa, sabe assim, é um meio point pra galera, né? Onde eu crio, né? Eu crio na minha casa, né? Pode ser também que você goste de ter muitos filhos, de crianças na sua casa, uma coisa alegre, né? Música, enfim, dança, essas coisas assim, mas é uma coisa dentro de casa, né? Esse clima, tá? Se você tem Leão na quinta casa, significa que você tem Áries no ascendente, né? Então, a questão do prazer, do artístico, dos romances, dos jogos, né? Das situações de risco, né? Então, essa coisa dos tigrinhos aí, quem tem Áries aí tem que ficar cuidando, porque você pode entrar nesse impulso e se perder, né? Leão, na casa 5, é muito dado a coisas prazerosas, mas tem que cuidar, porque às vezes perde a mão, né? Então, namora 2, 3, né? Que é uma relação intensa, que é uma vida sexual, tudo muito linkado com essa coisa prazerosa, né? Quer ter muitos amigos, geralmente os tem, né? Que é uma vida social mais intensa e pode ser uma área criativa muito intensa, né? Filhos pode ser uma coisa importante, essa coisa do criar do filho, né? Daquilo que você faz, é muito importante. Na casa 6, né? Então, tenho aí Leão na casa 6. O que significa isso? Né? Você tem Peixes no ascendente. Então, Peixes é uma coisa assim mais delicada, mais suave, né? Todo mundo tem essa imagem. Mas na hora de trabalhar, que é a casa 6, né? Também, a nossa rotina, é uma coisa mais agitada, que pede mais energia, que você faça as coisas no seu dia a dia com prazer, animado, né? Então, você vai fazer uma salada, é a salada, né? Você vai trabalhar, tem que ser um lugar que você possa ter bastante prazer naquilo que você faz, porque senão você não fica, né? Você vai fazer um drama ali, né? E você não vai querer ficar, mas você trabalha bem, pode também ser um bom chefe, ou um chefe que pega bem no pé, né? Que quer mandar bem, né? Gosta de mandar, então precisa aprender a mandar, tá bom? E você pode saber fazer isso, porque com Peixes no ascendente você tem sensibilidade, mas precisa coordenar isso, tá? Quando o Leão tá na casa 7, significa que você tem Aquário na casa 1, no ascendente, né? Então, aqui é um complemento. Você, aquariano, né, que é uma vida mais assim, livre, e aí o seu parceiro tende a ser alguém que gosta de amigos, que gosta de viver mais intensamente, e às vezes o seu parceiro é quem faz o drama, né? Ou você entra numa relação ou em sociedades ou em parcerias que pode ter essa disputa de poder, tá? Mas tem que ser com alguém que realmente você se sinta bem, você se sinta alegre, que dinamize, né? Que acenda você, porque é água e fogo, é ar e fogo, né? Aquário é ar. Tô trocando tudo. E Leão é fogo, então um pode dinamizar o outro, mas precisa ter cuidado, porque os dois têm valores diferentes, né? Aquário quer ser livre, né? Não quer demonstrar muito, mas aí Leonino é apaixonado, né? Ele não consegue fazer as coisas sem paixão. Então, quem tem Aquário ascendente precisa aprender a lidar com essa contradição, tá? Porque tá dentro de você, o seu outro lado é apaixonado, pode não parecer, mas é. E aí, como você não assume, vem alguém que faz isso por você, tá? Nas sociedades, nas parcerias, no casamento. Casa 8 com Leão significa que você tem Capricórnio, né? No ascendente. Ai, meu olho coçando. Capricórnio no ascendente.
Capricórnio é rígido, né? Ele é assim, pautado por compromisso, por fazer as coisas bem feitas, né? É uma pessoa que preocupa, né, com a matéria, quer ter uma vida boa, nada de errado, né? Às vezes ele também passa uma sensação assim de muito medo, depende, né? Tem vários aspectos de Capricórnio. E aí, esse Capricórnio desse jeito, com Leão na 8, o que acontece, né? As relações mais íntimas dele é onde ele vai se soltar um pouco mais, né? Então, na hora de lidar com o dinheiro, fica um pouco mais complicado, né? Porque o Capricórnio, ele quer reger bem ali, né? Essa dinâmica do dinheiro, digamos assim, né? Mas o Leão ali na casa 8, você tende a administrar, digamos assim, né? Esse dinheiro, você quer administrar isso, e não tá errado, né? Mas às vezes o padrão, né, de administração é muito vinculado no seu pessoal passado, né? O seu pai, sua mãe, os seus avós. Então você precisa olhar o que é que você está recebendo aí deles, né? Se você está recebendo, pode ser que você pegue o dinheiro das pessoas e arrisca o dinheiro das pessoas, sabe? Trabalhar em bolsa de valores. Tem coisas nesse sentido, né? Lidar com o dinheiro do outro, ou herdar dinheiro da família, ou herdar dívida da família, né? Mas de qualquer forma, você quer ter uma vida, lá intimamente, você quer ter uma vida onde você possa desfrutar dela. Às vezes você não fala, mas você se organiza para isso e provavelmente você consiga algumas coisas. Seja bem-vinda. Quando você tem Leão na casa 9, isso significa que você tem... às vezes eu me perco de cabeça, gente. Virgem, né? Aí você tem Sagitário na casa 1, no ascendente. Então, o Leão ali na casa 9 significa que você quer viagens, né? Conhecer outros lugares, viajar, é muito bom para você, né? Você só tem que cuidar com os gastos ou com esses exageros, né? Eu quero ir para Dallas, né? Para Las Vegas, perdão. E aí você pode gastar demais, né? Junta com esse modelo sagitariano impulsivo, você pode achar que toda viagem tem que ser o máximo, né? Que conhecer outras culturas, né? Outras culturas assim ricas, outros lugares ricos e uma filosofia assim de que tem que ter prazer, de que tem que ter alegria. Ok, maravilha, né? Só tem que ter cuidado para não perder o ponto e não viajar demais, né? Não fazer disso só perdas, né? Mas como administrar isso? Né? Pode gostar de estudar, pode gostar de fazer essa coisa mais acadêmica, né? Pode se encontrar ali e querer ocupar um lugar de destaque, de reconhecimento, né? Pelo aquilo que fala, pelo aquilo que ele acredita, né? Então pode ter esse movimento. Com Leão na casa 10, significa que Escorpião está no ascendente, né? Então, Escorpião é uma pessoa assim que não vai ser muito aberta, né? Em termos de personalidade. Mas o Leão, ali na casa 10, traz para você uma necessidade de reconhecimento público. As pessoas olham, reconhecem, vê sua força, vê o seu brilho, porque essa casa 10 é um ápice, né? E ter o Sol aí, ou o próprio signo de Leão, é muito interessante, né? Porque é um lugar onde você é visto, onde você é reconhecido, onde você pode ter esse sucesso, onde você pode influenciar pessoas para que elas se sintam bem, elas se sintam alegres. É onde você tem que oferecer o seu coração e não só estratégias de poder. Você tem comando,
mas você precisa utilizar o coração, porque senão em algum momento não vai dar bom, né? Porque faz parte da trajetória do leonino aprender a desenvolver o coração e esse uso adequado do poder que ele tem dentro dele e não ficar exercitando isso em cima das pessoas. Então, você tem sim, né? Aí quem é ascendente escorpião, esse brilho para mostrar aos outros, esse fogo, né? Para oferecer para as pessoas, mas você precisa fazer isso de forma adequada, tá? Quando você tem o leão na casa 11, né? Significa que você tem Libra na casa 1. Então, você tem ascendente Libra e leão fica ali, ó, na casa 11, né? Então, os grupos, né, que é a casa 11 é daqueles grupos por afinidade. Então, você precisa realmente vivenciar através dos grupos essa coisa gostosa, né? Sabe aquele cara que junta uma galera, né, gosta do futebol, gosta, sei lá, de praticar algum outro esporte, gosta de se juntar para cantar, para beber, né? Para poder fazer sexo. Tem uma galera que faz isso, né? É uma casa onde existe esse grupo por afinidade, né? E grupos, então, é importante para você, você é mobilizador, essa questão do prazer, essa questão dos jogos, essa questão da criação, né? Você é uma pessoa criativa, ainda mais com Libra no ascendente, né? Você quer essa coisa da beleza, que é essa coisa da estética, do reconhecimento, eu tô bem colocado, né? Você quer ter esse lugar. Então, é muito importante que você seja reconhecido pelos valores certos, né? Porque, assim, a casa 10 é câncer e a casa 11 é leão. Então, você, libriano, né, ascendente, pode ser reconhecido por acolher, mas, no fundo, você quer trocar, né, num lugar onde você seja reconhecido, onde você possa ter prazer, não só essa questão de dar, né, ser reconhecido por esse aspecto de dar, mas você quer esse reconhecimento também, porque você aquece, porque tem um monte de gente ali, ó, que pensa em aproveitar, né, eu tenho que viver, mas eu tenho que viver bem, eu tenho que desfrutar da vida, tá? Quando você tem Virgem no ascendente, você tem Leão na casa 12, né? Então, aqui, essas questões do coração, né? Essas questões de diversão, de prazer, elas vão ser lidadas de uma outra forma, porque a casa 12, o que ela faz? Né? A casa 12 é a casa do inconsciente coletivo, daquilo que a gente não tem muito contato. Então, você pode, como é virgem que está ali no seu ascendente, né, ter dificuldades de aproveitar a vida, né, de relaxar e curtir, né? O virginiano, ele tem esse aspecto, né? Eu tenho que, tipo assim, né? Eu tenho um ritual muito grande, eu tenho um monte de condição para eu poder fazer, para depois eu poder desfrutar, né? E isso pode ser um padrão que vem passando pela sua família, né? E que você recebeu, né? Primeiro a obrigação, depois o prazer, né? Por que as duas coisas não podem caminhar juntas, né? Por que tudo tem que ser baseado no sofrimento? Então, precisa olhar um pouquinho isso, viu? Quem é virgem aí, no ascendente, tem leão na 12, ver de onde vem isso, né? Essa dificuldade de estar, de usufruir do prazer, né? Às vezes você até observa, ajuda, né? Tipo assim, trabalha em instituições que propicia isso, mas você fica na parte de trabalho, né? Propiciando para o outro e pouco desfrute para si mesmo, tá? E se você é ascendente leão, parabéns! Viva bem com isso, né? Desfrute, as pessoas reconhecem isso, reconhecem esse brilho, sim. Você precisa trabalhar esse auto-reconhecimento, não só externo,
né? Aprender que essa alegria ela é muito bem-vinda, que você pode, com a sua presença, né, trazer para as pessoas uma coisa boa, que às vezes você nem percebe, mas que existe em você. Então, é muito bom, porque também te dá muita, uma vitalidade, né? Uma saúde, uma capacidade de recuperação boa, né? Então, aproveite isso para a vida, para você estar na vida, para você desenvolver a sua identidade, para você ficar bem, né? Simplesmente ficar bem, né? É isso, gente. Acho que eu falei de todos. Falei de Touro na segunda, né? Então é isso. Áries na primeira. Enfim, é isso. Eu já falei de todos. E se você, né, quer saber um pouco mais como é que acontece esse Sol aí na sua casa, se tem planetas na sua casa aí onde está Leão, como que está a sua configuração, principalmente para esse ano, né? Adentrando, né, muitos signos em outros, muitos planetas em outros signos, tem muita coisa se alterando, e às vezes a gente tem dificuldade, fica meio perdido. Então, entender esse momento, quais são as áreas que estão sendo afetadas, né? Você receber olha, tem isso aqui, tá certo, é assim mesmo, esse direcionamento, essa compreensão do que tá chegando, para você não precisar passar pelo auge, né, do confronto, vai segurando, depois invade a casa, né? Vai aí drenando aos poucos essa água, essa emoção, colocando mais fogo, enfim, fazendo o que é necessário para não precisar passar por altos impactos, né? Naqueles momentos de auge, você surfar por isso e tirar o melhor. Então, encaminhe essa live, né? Dê o seu joinha, dê o seu coraçãozinho, deixe a sua pergunta, venha entender esse processo, né? A astrologia, ela realmente vai mapeando assim para você, né? Aqui. Não é determinado, não é assim, isso é necessariamente. Se você muda, né? Mas facilita esse entendimento, é o primeiro passo. Nossa, eu tô entendendo que isso aqui tá acontecendo, eu sei para onde eu estou indo, tá bom? E nesse momento com o Sol em Leão, que você aproveite ao máximo essa luz, né, esse fogo leonino aí na área onde ele vai passar no seu mapa, para você dinamizar esse lugar e colher os melhores frutos. Beijos!